Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou Letícia Azevedo e hoje o tema é sobre os impactos da pandemia. Esse projeto é realizado pelo curso de jornalismo da Unimep, com orientação do nosso professor Vanderlei Garcia. Gostaria de convidá-los para participar do nosso debate, colocando seus comentários aqui embaixo, e durante as rodadas nós leremos. Bom, o nosso convidado de hoje é o vereador Piracicabano, que iniciou sua carreira no ano de 2013. Ele é filiado do PSDB e é formado em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Uniceb. Ele já foi diretor do Centro Cultural da Estação da Paulista, presidente do Conselho Municipal do Idoso, trabalhou junto ao Fundeca, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi primeiro secretário da mesa diretora nos biênios, foi presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social e atualmente é vice-presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba. É relator da Comissão de Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia e também da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Seja muito bem-vindo, vereador Pedro Kawai. Olá, Letícia, boa noite a todos os alunos. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês hoje. E obrigado pela oportunidade, né? Acho que poder estar conversando um pouco sobre o meu mandato, sobre a atual situação do Brasil, e Piracicaba faz parte disso tudo, é muito importante para a gente poder estar tentando transmitir um pouquinho do que a gente conhece e recebendo muita informação de vocês também. Obrigado pela oportunidade. Bom, para a gente começar, vereador, hoje a Prefeitura publicou os dados, como todos os dias, o número de casos de pessoas com Covid-19 aqui em Piracicaba. Hoje são 1.441 casos confirmados. E desde que começou essa pandemia, a busca por respiradores só tem aumentado. Isso devido ao aumento de pessoas infectadas. Aqui em Piracicaba, de acordo com a Secretaria de Saúde, temos o total de 154 respiradores. É claro que esse número de casos continua aumentando a cada dia e provavelmente não vai ter equipamentos para todas as pessoas que os casos podem se agravar. Nesse contexto, como a Câmara de Vereadores pode ajudar a população? Olha, Letícia, acho que primeiro o mais importante é a Câmara assumir o seu papel como formadora de opinião, né? Porque todos nós sabemos que para poder não ter o uso desses leitos de UTI, é claro que essa contaminação tem que ser menor. Então nós temos que estar trabalhando muito a prevenção. A prevenção que justifica como é que ela funciona. Ela pode ser através do uso da máscara, a higienização das mãos através de álcool gel, de água e sabão, o evitar a circulação de pessoas. Por exemplo, você vai ao supermercado, você vai fazer alguma compra, faça se de fato você precisa fazer essa compra. Procura sair da sua casa se você de fato precisar. Só saia de casa se você for trabalhar. Nós sabemos que existe uma circulação de pessoas necessária por conta de algumas necessidades pessoais. Então, a Câmara acho que o primeiro papel dela é trazer a informação correta para a população. Nós temos hoje, através da internet, das redes sociais, da imprensa, muitas informações. Então, nós temos que engrossar esse corpo de informações positivas e corretas para que a população ela tenha acesso e ela possa se prevenir e não tenha que estar usando o sistema público de saúde, não tenha que estar usando os leitos, como você mesmo citou. Nós passamos de 1.400 casos já em Piracicaba, infelizmente já são quase 60 óbitos, são 58 óbitos no município hoje. Então, para nós, é uma tristeza muito grande. Então, nós temos que trabalhar nessa questão, de ajudar na prevenção, ajudar na orientação da população, de como ela deve se comportar no momento de pandemia, para que esse mal não se prolifere e acarrete muitos atendimentos nos leitos do SUS. Muito obrigada pela resposta, vereadora. E agora vamos à pergunta da nossa repórter Bianca Martins. Seja bem-vinda, Bianca. Oi, Letícia. Boa noite, vereador. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui na nossa página no Facebook. E eu gostaria de pedir também para vocês deixarem as suas perguntas aqui no chat, nos comentários, que o vereador vai estar respondendo vocês, tá bom?
Bom, vereador, a minha pergunta se refere à obrigatoriedade do uso de máscaras. No dia 6 de maio, o prefeito Vargas Negri publicou no Diário Oficial a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos. Já no dia 19 de maio, a Câmara dos Deputados iniciou os trâmites de um projeto de lei que visa punir com multa quem não estiver usando essas máscaras nos espaços públicos. Essas multas podem variar de R$300 a R$600, mas vai depender da determinação dos estados e municípios. É importante lembrar também, vereador, que o uso de máscaras não substitui o isolamento domiciliar, né? O melhor remédio, por enquanto, é ficar em casa. Mas se o projeto de lei for sancionado e o valor das multas e as multas começarem a ser aplicadas, como que você vê esse valor dessas multas sendo aplicados em benefícios para a cidade? E a fiscalização vai ser certeira? Bom, Bianca, boa noite, né? Obrigado pela pergunta. A questão de multa, eu sou bem sincero de falar, eu acho que é triste a gente ter que viver numa sociedade que obrigatoriamente você tem que punir financeiramente as pessoas para elas cumprirem as regras, né? É triste isso, mas eu não vejo com bons olhos a questão da punição com multa. Nós estamos, porque por conta da pandemia, né? É claro que, como eu acabei de dizer, nós temos o que é uma realidade no Brasil hoje, que as multas, independente do segmento que ela exista, ela está ali presente no dia a dia da sociedade para punir as pessoas que não seguem as regras pré-determinadas através de estudos, através de todos o contexto que é o necessário para um bem comum, para uma convivência entre as pessoas. Porque, por exemplo, nós sabemos que a máscara ela ajuda na prevenção, ela não é a única, como você mesmo disse, ela não é a única ferramenta e a mais eficaz ferramenta para a prevenção da proliferação do vírus do Covid-19. Porém, como é que eu vou ficar multando as pessoas? Como é que eu tenho que ficar disponibilizando, no caso do município, uma guarda civil, pedindo para a polícia militar, para o PROCON, para todos os órgãos fiscalizadores que nós temos no município, ter que fiscalizar se as pessoas estão usando ou não máscara em espaços públicos. Nós já vimos vários exemplos na internet de tumultos que aconteceram porque pessoas se recusaram a usar essas máscaras, de pessoas que se recusaram. Imagina, e nós estamos vivendo um momento de ansiedade tão profunda na sociedade por conta do isolamento. Nós estamos vivendo um momento tão, eu diria até constrangedor na questão de relacionamento entre as pessoas, que às vezes as pessoas até passam a não usar máscara, ou passam até descumprir regras só para afrontar a pessoa com que defenda a determinada regra. Então, sinceramente, eu acho que a punição por multa, ela vai ser necessária, inclusive, recentemente, acho que foi ontem, anteontem, a imprensa noticiou que até o ministro foi multado por conta disso, mas eu vejo com muita tristeza um momento como esse de ser obrigado a multar um cidadão para poder exercer a sua cidadania obrigatoriamente. Porque se você usa máscara, não é só para se proteger, você está protegendo quem está próximo de você, quem está se relacionando. Porque, veja só, o comércio abriu, os mercados estão abertos, o funcionário está lá trabalhando. Então, você está colocando em risco esse trabalhador também. Não é só você que está se protegendo. Então, e a fiscalização, ela passa a ser, quando uma punição como essa, ela passa a vigorar, a fiscalização vai ter que trabalhar, né? E aí o que acontece? O cidadão de bem, que cumpre suas regras, ele vai ver que uma pessoa não está cumprindo, ele vai ligar, vai fazer a denúncia, e a fiscalização obrigatoriamente vai ter que estar presente, vai ter que estar atuando. E aí você imagina o conflito que isso tudo pode acontecer. Então, eu não vejo... seria bom que nós estivéssemos num país numa sociedade que respeitasse as regras. Eu acho que já foram... O isolamento, a flexibilização já veio para ajudar o comércio, veio para ajudar as pessoas que são contrárias ao isolamento, já veio para ajudar as pessoas que não querem um isolamento total. Então, aos poucos, a nossa vida vai voltando ao normal. Apesar de nós estarmos num ascendente ainda, apesar de nós estarmos num momento de crescimento de números, mas eu acredito que é um momento de
os relacionamentos voltarem, o dia a dia começar a voltar ao normal. Então, que a gente tenha essa consciência da população do uso correto das máscaras para que não seja necessário essa fiscalização mais efetiva e essas punições que, ao meu modo de ver, são tristes. Obrigada, vereador, pela sua resposta. Lembrando que os contrapontos serão feitos na próxima rodada. Agora vamos com a repórter Fernanda Rizzi. Seja bem-vinda, Fernanda. Boa noite, Letícia. Boa noite, vereador. E para quem está nos assistindo. Bom, a gente pode notar aí que houve um relaxamento aí da parte da população daqui do estado de São Paulo em relação ao isolamento social. E conforme a última atualização que foi feita pelo governo na última segunda-feira, o índice do isolamento apontou uma adesão de 47%, né? E já a cidade de Piracicaba atingiu apenas 41%, ficando em 85ª posição. E a gente viu aí também que houve momentos que o governador do estado, João Dória, ele ameaçou uma possível lockdown, caso o índice do estado não atingisse 55%, mas ele acabou voltando atrás. E agora eu queria perguntar para você, vereador, levando em consideração que esses números estão baixos e que, segundo o Centro de Contingência do Covid-19, o índice ideal de isolamento é 70%, você acredita que a implementação do lockdown ajudaria esses números a aumentarem? Ou quais outras medidas você concorda que seriam eficazes para essa ação? Olha, provavelmente, Fernanda, prazer estar falando com você mais uma vez. Acho que obrigado pela oportunidade. Que bacana nós estamos juntos aqui hoje. E obrigado pela pergunta. Então, olha, o lockdown é uma maneira radical de poder conter o isolamento. Nós vimos vários países do mundo, várias cidades pelo mundo afora, algumas cidades do Brasil também exercendo essa questão do lockdown, essa medida drástica, que é o meu modo de ver. Se os números continuassem a crescer, se os números tomassem proporções desmedidas e perdesse o controle, provavelmente o governador João Dória teria tomado essa decisão. O que ficou bastante claro é que não foi necessário por conta do número de leitos que foram contratados junto à sociedade, junto às empresas, os hospitais privados, porque os leitos SUS, os hospitais de campanha, então foi criado toda uma estrutura para que o lockdown não fosse aplicado. Então acho que o governador João Dória ele teve essa iniciativa para poder estar preservando também um pouco e começar um pouco a economia a retomar o seu andar natural. Então acho que a medida do lockdown ela seria muito pesada, como nós vimos em algumas cidades do Brasil afora e por aí. Então acho que o que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar e conscientizar a população de circular o mínimo possível. Nós temos que conscientizar e trabalhar que a população use as ferramentas, os EPIs necessários para que essa contaminação seja a mínima possível. A gente tem que conscientizar a população que tem que lavar a mão, que tem que usar álcool gel, para que essa contaminação não tome medidas, rumos descontrolados, para que esse lockdown seja aplicado. Então, você vê, os números, o ideal seria 70%, tá, mas nós conseguimos, Piracicaba chegou até quase 50%, 51%. No geral, o estado de São Paulo também girou em torno dos 50%. Porém, os números de leitos e atendimentos que as regiões estão fazendo, então, está proporcionando que essa flexibilização possa acontecer e não se aplique o lockdown. Então, acho que cabe agora à população fazer o seu papel. Evitar que esse lockdown seja necessário, evitar que mais empregos sejam cortados, mais vagas de emprego, evitar que a economia continue caindo e evitar que o atendimento seja em leitos de UTI ou leitos comuns nos hospitais por conta da Covid, eles aumentem e percam o seu controle para a gente possa voltar o mais rápido possível para a vida normal. Obrigada, vereador, pela sua resposta. Agora vamos com o repórter Lucas Almeida. Seja bem-vindo, Lucas.
Lucas, seja bem-vindo. Boa noite, Letícia. Boa noite, vereador. Boa noite a todos que nos assistem. Vereador, a receita de arrecadação de impostos de Piracicaba do mês de abril teve uma queda aí de 11,5 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. A prefeitura declarou que isso, obviamente, aí é um reflexo da pandemia. Eu quero saber o quão preocupante é esse cenário para os públicos e o que pode ser feito para lidar com esses problemas. Tivemos um probleminha técnico aqui com o microfone do vereador. Já voltamos em alguns instantes sobre a resposta do Lucas, que são pontos extremamente importantes para que a gente possa refletir como a pandemia está impactando a nossa sociedade, não é mesmo? Principalmente na economia, em todos os aspectos da nossa base, saúde, educação. Então, a gente tem que relembrar que esses pontos a gente não pode pensar só em um, temos que pensar em todos e diminuir sempre os casos que vêm só aumentando. O Kawai está conseguindo falar agora? Vereador, o nosso técnico, o diretor, ele não está conseguindo desmutar o seu microfone. Se você puder entrar na tela e clicar no microfone para desmutar, aí consegue falar. Vereador, estamos com alguns probleminhas. Coisa de live, né, pessoal? Acontece, é normal. Mais um impacto da pandemia nas nossas vidas. Isso, no microfone. Temos a ajuda de uma técnica, que é a filha do vereador. Não estamos conseguindo. Tem o microfone, prefeito, vereador, desculpe, do lado da câmerazinha. Aí o microfone tá com um risquinho, é só clicar nele. A nossa plataforma não está colaborando com a gente, pessoal. É um pouco complicado essa situação, mas vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vereador, tente sair da live e entra novamente. Vamos ver se a gente consegue arrumar esse probleminha. Oi, pessoal. Vamos pensar aqui com a gente algumas respostas que o vereador deu. Realmente a gente vê pessoas que não, mesmo nesse caso de pandemia, as pessoas querem sair de casa e não usam máscara, não lavam as mãos, e a gente só vê transporte público lotado, ruas lotadas, o que é uma grande preocupação, pois o Brasil já tem mais de 40 mil mortes, e não tem como a gente voltar à vida normal se esse número de mortes, esse número de casos, só aumenta a cada dia. Devemos refletir sobre isso, sobre os nossos comportamentos. Você que está em casa, está usando máscara? Está limpando ela devidamente? Está lavando suas mãos? Está se preocupando com o próximo? Então a gente tem que pensar nisso. Ah, que maravilha. Olá, vereador, tudo Será bom? que agora vai? Agora vai? Isso. Então, eu acho que algum problema, porque eu estava tentando desbloquear e não soltava aqui.
No nossa plataforma também tá assim. Bom, vamos chamar o Lucas de novo para repetir a pergunta? Vamos lá, vamos lá. Lucas, seja bem-vindo. Repete sua pergunta para a gente, por favor. Boa noite de novo para a Letícia, boa noite para o vereador, boa noite novamente aí para todos que nos assistem. A receita aí de arrecadações de impostos de Piracicaba no mês de abril teve uma queda de 11,5 milhões referente ao mesmo período do ano passado. Isso aí, segundo a prefeitura que comentou essa matéria, é reflexo da pandemia. O que eu quero saber, vereador, é o quão preocupante é esse cenário para os projetos públicos e o que pode ser feito para lidar com esse problema. Olha, Lucas, boa noite. Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade. De fato, a prefeitura vai passar por um sério problema de arrecadação. Os impostos, principalmente o ICMS, que é o maior arrecadador do município, eles estão caíram drasticamente. O fundo de participação do município vai para cidades de grande porte, como é médio e grande porte, como é Piracicaba, também vai cair. Vai ser a questão da gestão, né? Nós vamos ter que trabalhar, o prefeito e nós da Câmara, nós vamos ter que fazer uma gestão muito enxuta na questão dos recursos públicos, porque a partir do momento que você aprova uma lei de diretrizes orçamentárias, você aprova um PPA que é para vários anos, e você destina alguns recursos, e você não tem mais, porque são sempre baseados em números, em crescimento. Só para a gente ter uma ideia, a perspectiva do PIB para 2020, para o orçamento de 2020, era em torno de 2% de crescimento do PIB. Então, nós já estamos aí beirando 1% negativo do PIB. Então, você vê, no orçamento de 1 bilhão, que é de Piracicaba, quanto não vai perder de recurso. Então, nós vamos ter que trabalhar muito forte, nós da Câmara, para aprovar as leis de alteração de orçamento. Nós vamos ter que trabalhar muito o Executivo vai ter que trabalhar muito na questão da gestão do município, por conta de mudanças do orçamento. É claro que vieram algumas emendas parlamentares, vieram alguns ajustes, alguns aportes do governo federal para poder ajudar na reposição desses recursos perdidos, mas é um recurso que vai fazer com que o prefeito e nós da Câmara tenhamos que exercitar muito a matemática para poder não sofrer a sociedade não sofrer. E o que é mais preocupante, Lucas, nós temos um momento que, se você perde o emprego, você provavelmente vai perder o plano de saúde e você vai procurar o atendimento SUS. Você perdeu a escola, perdeu o emprego, você não vai ter mais a escola particular, você vai para o serviço público. Então, além de perder a receita, você vai ter um aumento da demanda no atendimento, e com certeza isso vai encarecer cada vez mais. Então, é uma gestão extremamente, né, preocupante para a partir de agora, porque nós estamos vamos passar ainda, porque ainda o reflexo vai ser ainda a médio e longo prazo, ao meu ver. Obrigada, vereador, pela resposta. Agora nós vamos à pergunta da repórter Lauren Milaré. Seja bem-vinda, Lauren. Vereador, boa noite para todo mundo que nos assiste. Vereador, de acordo com o infográfico que a gente vai pôr na tela, Piracicaba está na segunda fase do Plano São Paulo. Então, levando em consideração que a nossa região está com isolamento social baixo e a quantidade de casos aumentando cada vez mais, você acredita que o retorno do comércio nesse momento, mesmo que tomando todos os cuidados, seja uma boa ideia? Não seria melhor esperar a curva de contágio abaixar, assim como outros países fizeram? Essa sua dúvida, eu acho que o momento era esse, porque a economia, não que a economia seja melhor ou mais importante que a vida, não vejo dessa maneira, eu acho que os dois caminham juntos. Agora, o que a gente tem que entender é que essa classificação que Piracicaba recebeu, as cidades receberam, foi baseado em ciência, foi baseado em estatísticas, foi baseado em números, não somente do isolamento.
Então, nós temos a capacidade de atendimento, nós temos toda a rede hospitalar, nós temos todo o número de contágio, as curvas. Então, foi toda uma análise técnica extremamente séria, comprometida, para que a gente pudesse tomar essas precauções, essas mudanças no comportamento, para que pudesse também ter uma retomada da economia, não só no estado de São Paulo todo. E como você mesmo citou, essa retomada, esse plano, ele tem alguns gatilhos que também retraem a economia, retraem as ações, trazendo um retorno de fases. Por exemplo, essa semana passada nós tivemos as cidades de Barreto, Presidente e Prudente, tiveram que voltar para o vermelho, para o isolamento, porque seus números cresceram muito, a sua demanda e a sua capacidade de atendimento ficou preocupante. Então, o Estado de São Paulo, e Piracicaba não ficou fora disso, ele atendeu um pouco a economia, mas sempre preocupado com a saúde, sempre preocupado com o atendimento da população que porventura se contamine, mas eu acho que era um momento sim. Agora, o que acontece, que está acontecendo, é uma atenção rigorosa, uma preocupação extrema do andamento dos atendimentos e dos casos confirmados. Então, acho que se Piracicaba crescer os números e ficar numa situação preocupante, com certeza ela vai voltar para a fase 1, assim como foram as outras cidades. E é importante nós lembrarmos que o governo do estado e a prefeitura, nós, inclusive, noticiou na imprensa hoje, o aumento do atendimento de leitos, tanto para os pacientes SUS, né, que foram contratados para a Santa Casa, pelo Hospital da Cana, e o Hospital Regional ampliamos aí mais de 20 leitos de UTI, para que pudesse ser mantida essa fase da flexibilização. Então, Piracicaba está muito preocupada com a saúde da população, Piracicaba está atenta aos números, está atenta à ciência, mas é claro que se isso perder o controle, se não fugir do viável para a população quanto à questão de saúde e de risco à vida, com certeza voltará. Então, existe esse gatilho que pode estar. Tanto é que, para flexibilizar, manter a flexibilização, os números são analisados praticamente que diariamente, mas as decisões são tomadas a cada 7 ou 8 dias. Obrigada, vereador, pela sua resposta. E agora nós vamos à segunda rodada do nosso bate-papo, da nossa roda de conversa. Mas antes, gostaria de pedir a vocês que nos mandem perguntas aqui no comentário para o vereador responder depois. Então, vamos lá. A próxima pergunta, ela é sobre respiradores novamente. Eu gostaria de saber, vereador, que ao combate coronavírus, ao Covid, tem sido feito diversos projetos para facilitar na cura, no tratamento. E um deles foi um respirador criado pela Unicamp, que é parecido com o que foi usado na Itália, quando tinha o pico da doença. O senhor acha que ele é mais barato para produzir e tem uma eficácia muito, muito grande? E o senhor acha que tem chances desse projeto ser implantado aqui em Piracicaba? Como que a Câmara pode ajudar nessa situação? Ah, o vereador voltou. É que estava mudo meu microfone de novo, hein? Ah, entendi. Então, vou repetir a pergunta. Nesse caso, tem vários projetos que foram criados, principalmente um da Unicamp, que foi um respirador que é mais barato para ser produzido. E ele foi utilizado, é igual o que foi utilizado na Itália, quando tinha o pico da doença. E eu gostaria de saber, vereador, se tem chances desse projeto, desses respiradores, serem implantados em Piracicaba, que a gente vê que os números só têm aumentado, principalmente em idosos que vão precisar de equipamentos. Então, tem chances desse projeto, desse respirador, ser implantado em Piracicaba? E como que a Câmara pode auxiliar
nesse caso? Olha, toda boa ideia ela é sempre bem-vinda. Toda economia de recursos ela é sempre bem-vinda, principalmente em momentos como esse. Só para lembrar, né, acabei de citar a questão dos 20 leitos que Piracicaba acabou de adquirir, né? O hospital regional ele já está com todos os seus leitos equipados com respiradores. Esses leitos de UTI, tanto da Santa Casa, quanto do Cana, quanto do hospital da UPA do Piracicamirim, que é a central do Covid, todos eles estão equipados. Então, se porventura a gente precisar, eu acho que pode ter, sem sombra de dúvida, ser muito bem-vindo a ideias como essa, que se tem eficácia comprovada, se ele é barato, por que não testarmos? Agora, a Câmara, como que a Câmara pode ajudar? Primeiro, fazendo a ponte entre quem produz, quem estudou, quem testou esses equipamentos e trazer ao conhecimento e trazer para a Secretaria Municipal de Saúde e para a Prefeitura para poder estar aplicando, para estar comprando, ou enfim, esse tipo de equipamento. Nós, por exemplo, Piracicaba, a Câmara de Vereadores de Piracicaba, ela fez, já no começo da pandemia, nós fizemos uma reestruturação financeira na casa e economizamos, cortamos de vários contratos, várias ações da casa, nós cortamos mais de 4 milhões de reais e desses 4 milhões, uma porcentagem era para a compra de equipamentos e insumos para o atendimento exclusivo do Covid. Então, nós já fizemos, a Câmara já está fazendo ao longo desses quase 70 dias, 80 dias, nós estamos fazendo já alguns trabalhos de aporte financeiro para a Prefeitura poder estar sendo atendida na questão do Covid-19. Então, nós podemos reorganizar mais uma vez, podemos estar estudando uma movimentação financeira para poder estar ajudando nessa questão de compras de equipamentos. Repito, Piracicaba já recebeu do Estado de São Paulo um número significativo de respiradores, temos um número de leitos hoje já equipados com respiradores, mas se for necessário, com certeza a Câmara pode primeiro fazer essa ponte ou até fazer essa questão do... O vereador acabou caindo novamente, vamos esperar ele voltar. Enquanto isso, a gente realmente, Piracicaba tem recebido, tem dado auxílio aos pacientes com Covid, mas infelizmente os números só vêm aumentando, não é? Então a gente precisa mais do que leitos, mais do que respiradores, precisamos da conscientização da sociedade para que se cuidem e para que tenham o senso de quem pode ficar em casa, fique em casa, porque não é férias, né, gente? Colocamos. O vereador voltou? Continue, vereador. Onde eu parei? O senhor estava falando que Piracicaba recebeu os leitos e que a gente está conseguindo, que é uma boa ideia e por que não? E como a Câmara está ajudando, que pode auxiliar com dinheiro e essas coisas. Ah, tá. Então, como eu disse, né, a Câmara já no início da pandemia, ela fez uma economia de recursos por volta de mais de 4 milhões de reais, que foi repassada para a Secretaria de Saúde, exclusivamente para o atendimento do Covid. Então, e uma porcentagem desse recurso era para a compra de equipamentos. Então, se o equipamento é bom, já foi testado, tem eficácia comprovada e tem um custo menor, por que não comprar? Então, acho que a Prefeitura, a Câmara, ela pode estar fazendo esse papel de ponte entre o fabricante, entre quem testou essa tecnologia e trazer para cá. Se precisar de mais equipamentos, se precisar, a Câmara pode, com certeza, tentar fazer de novo uma estruturação financeira, mais um corte de recursos para poder estar encaminhando para a Secretaria, não tenha dúvida disso. A Câmara é muito participativa, está muito atenta à questão financeira da saúde, do atendimento Covid, e nós sabemos que Piracicaba já recebeu, inclusive, Piracicaba já recebeu mais de 20 milhões de reais já, seja do governo estadual, governo federal, Câmara de Vereadores, para poder estar atendimento do Covid, né? E a gente pode até
entender que se faltar leito, que não está acontecendo agora, se faltar UTI, que não é o caso agora, for necessário, com certeza a Câmara vai participar, vai continuar ajudando, como sempre ajudou desde o início da pandemia. Perfeito, obrigada pela resposta, vereador. Logo mais a gente tem os contrapontos. E agora vamos com a segunda pergunta da Bianca Martins. Vereador, o Brasil não foi convidado pelos países europeus para fazer parte de um projeto que prevê investir bilhões na busca de uma vacina contra a Covid-19. Isso porque o Brasil deixou de seguir as recomendações sanitárias da OMS. Porém, na última quinta-feira, o governador João Dória anunciou que o Instituto Butantan vai fazer uma parceria com o laboratório chinês para buscar produzir essa vacina e fazer as pesquisas que ainda está em fase final de testes. Provavelmente essa vacina vai estar disponível em 2021. Levando em conta que o Brasil pode ser um dos últimos países a receber, né, a vacina por conta da fila, e muitas pessoas estão morrendo agora, deixando de ter suas rotinas normais agora, como que você analisa essa parceria entre o governo do estado de São Paulo e o governo chinês? Olha, independente do que acontece com a Organização Mundial de Saúde, eu acho que o governo João Dória, é importante citar, essa parceria, dessa troca de tecnologia, troca de informações, ela vem desde 2019 por conta da visita técnica que o governador João Dória teve há 1 ano e meio atrás, e criou-se o escritório São Paulo lá em Pequim. E isso proporcionou inúmeros negócios com a China. A China é o grande mercado mundial hoje, assim como os Estados Unidos, o Japão e as potências europeias, e a tecnologia vinha já sendo discutida em outros segmentos voltados à saúde, porque o Butantan também é referência na questão de vacinas no Brasil. A troca de informações, ela engrandece qualquer setor, ela engrandece qualquer instituição, e isso não é diferente com o Instituto Butantan, que é uma referência para nós aqui, não só em São Paulo, mas no Brasil e no mundo. Essa troca de experiências proporcionou, no momento da pandemia, o início imediato desses estudos que vão proporcionar, se Deus quiser, vão proporcionar uma vacina. E isso se soma aos esforços mundiais da construção, da busca de uma vacina, na busca da cura, assim como foi H1N1, assim como foram as outras pandemias, e isso faz com que a gente tenha uma referência no atendimento. Se a Organização Mundial de Saúde ela fecha as portas para o Brasil, nós temos agora uma outra porta que se abre com essa parceria. Mas eu não acredito que a Organização Mundial de Saúde vá fechar as portas, vá se negar a dar um atendimento, que isso não é o papel de uma organização mundial. Independente das ações, independente do que quer que seja dos comportamentos, o compromisso da Organização Mundial de Saúde ela tem que atender a população mais necessitada. E se nós tivermos, se Deus me livre acontecer de uma pandemia de um desgringolar da pandemia aqui no Brasil, e a gente tiver acesso, por que ela vai fechar as portas para o Brasil numa situação de caos e direcionar para um atendimento para outro país que não está tão necessitado? Então, acho que a Organização Mundial de Saúde ela não vai fechar as portas para o Brasil, como foi falado em alguns momentos. E eu acho que essa janela, essa porta que se abre com a parceria Butantan e a empresa chinesa, eu acho que vai dar uma luz no fim do túnel, vai direcionar, vai ajudar em muito um atendimento no futuro. Então, acho que está bem elaborado, está bem encaminhado, muito pautado, muito estudado, muito testado, que é como deve ser todo e qualquer atendimento na saúde. Obrigada, vereador, pela sua resposta. E agora nós vamos à pergunta da Fernanda Rizzi. Bom, agora eu vou voltar um pouquinho sobre a questão do isolamento social novamente. A gente viu aí que teve alguns países que tiveram reações mais imediatas e medidas mais rigorosas, né? Algum exemplo deles, como a Coreia do Sul, a Alemanha, Dinamarca, entre outros, e que também conseguiram aí manter a maioria da população em casa
E também teve a redução da taxa diária de mortes em comparação a outros países aí, teve restrições mais fracas. Então, agora eu queria saber um pouco sobre a sua visão. Você acredita que o Brasil ele passou a reagir tardiamente em relação ao Covid-19? E se o país tivesse aí adotado medidas antes e preparado a população, talvez o número de casos, taxas de mortalidades e isolamentos estariam mais controlados agora? Olha, primeiro que o isolamento foi extremamente necessário ter sido realizado. Eu acho que o Brasil ele conseguiu tomar algumas medidas na questão do combate ao Covid-19 por conta de exemplos que ele teve mundo afora, o que deu certo e o que deu errado no mundo afora. O que aconteceu no Brasil, na minha opinião, foi que uma grande parte da população ela não aceitou o isolamento, ela não respeitou, como nós falamos agora há pouco, a questão das máscaras, por exemplo, que inclusive alguns estados estão até adotando multas para obrigar a população a usar. Eu acho que faltou um pouquinho de orientação melhor para a população na questão das informações do que estava acontecendo de fato no mundo afora e que acontecia, quais são os reflexos do isolamento, por exemplo. Criou-se muitos conflitos entre as informações de quem era a favor, quem era contrário ao isolamento, por exemplo, quem era a favor, ao contrário, às ações tomadas no mundo afora, e aí isso gerou uma certa insegurança na população que não sabia para que lado seguir. Infelizmente, isso aconteceu, isso foi uma realidade que dificultou o atendimento, a eficácia no dia a dia da Covid aqui no Brasil. Por outro lado, mesmo sendo dessa maneira, e conflitante em alguns momentos, com informação cruzada, mesmo assim salvaram-se muitas vidas e muitas pessoas não se contaminaram. Eu não tenho os números aqui agora específicos. Essa semana o governador João Dória, a secretária estadual de saúde, trouxe alguns números, alguns estudos na questão do gráfico, né? Que a Lauren trouxe alguns gráficos aqui, uns infográficos, eles apresentaram que se não se tivesse tomado a decisão do isolamento, se não tivesse sido praticado, mesmo com esses números de 50%, os números seriam assustadores no Brasil por conta do número de habitantes que nós temos, por conta da quantidade da proximidade entre as pessoas, principalmente dos grandes centros, né? São Paulo, Rio, as capitais, né? Porto Alegre, enfim. Então, mesmo de uma maneira, vamos dizer, conflitante, o isolamento ele deu um resultado positivo e, com certeza, eu acho que esse caminhar para a retomada, ele está no caminho certo. Eu acho que se a gente tiver um pouquinho mais de paciência, nós tivermos um pouquinho mais de tranquilidade e perseverança, nós vamos sair dessa muito bem, graças a Deus. Obrigada, vereador. Realmente, a gente espera que a gente saia dessa situação logo, não é mesmo? Agora é a vez do Lucas perguntar. Vereador, em abril desse ano agora, Piracicaba registrou uma perda de 1.677 postos de trabalho, aí são dados do CAGED. O que pode ser feito junto à Sempre para a reinserção desse trabalhador no mercado de trabalho, seja agora ou seja depois, e o que pode ser feito também para a adaptação do empreendedor, pequeno e médio empreendedor, nesse período que a gente está vivendo? Olha, Lucas, não só Piracicaba, mas o Brasil todo vai enfrentar o problema do desemprego. Isso, infelizmente, é um dos efeitos colaterais, aí, uma das consequências da pandemia. O que Piracicaba está fazendo? Eu acho que Piracicaba, primeiro de tudo, nós estamos readequando a Centro, a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, e nós lá da Câmara, nós estamos fazendo um trabalho de adequação da lei dos ambulantes, por exemplo, que isso pode auxiliar na questão de novos empreendedores de pequeno porte. Aquele cidadão que perdeu o emprego, de repente quer fazer um trailer de lanche, um food truck de lanches, quer fazer uma alimentação, trabalhar com alimentação, decoração. Nós estamos trabalhando, fortalecendo e tirando da informalidade alguns profissionais que trabalham nessa linha. Eu acho que o primeiro passo
esperar, nós temos que estudar os reflexos do número, né? Já são alguns números, o número já é preocupante, esse número que o CAGED mostra, porém nós temos que trabalhar a questão da capacitação, porque veja só, a Centro ela tem uma linha de trabalho que também capacita e direciona para cursos para que os profissionais, as pessoas possam serem reinseridas no mercado de trabalho. Isso tem que ser fortalecido, porque vamos citar um exemplo de uma pessoa que trabalhou aí 10 anos numa empresa e ela tem que ter um outro conhecimento, uma outra visão. Nós temos pessoas, por exemplo, nós brincamos aqui agora há pouco, o sofrimento que eu tive na questão de ter acesso a algumas ferramentas do aplicativo para poder estar conversando com vocês hoje. Tem pessoas que não vão ter essa facilidade, então elas têm que ter essa facilidade. Então, acho que a Centre pode fortalecer a capacitação. Nós temos uma linha de trabalho aqui em Piracicaba, que é o setor sucroalcooleiro, nós temos a questão da indústria metalmecânica, automobilística, então nós temos algumas linhas de trabalho que podem estar atendendo a essa população que está ficando desempregada. Piracicaba tem uma zona rural grande, que pode estar também questão do agronegócio, que pode estar bem direcionando para alguns outros tipos de trabalho, enfim, eu acho que a capacitação vai ser o caminho para um primeiro passo para esse pessoal sair do desemprego, sair e, porventura, essas suas necessidades maiores. E, é claro, contar com o governo do Estado, e o governo, principalmente o governo do Estado, para que pequenas e médias empresas se constituam, tenham recurso de capital de giro através, por exemplo, do Banco do Povo, que é centralizado o atendimento lá na Centre, que a gente possa ter esse tipo de recurso para poder dar investimento, para poder dar investimento para esses empreendedores que estão chegando agora no mercado de trabalho. Eu acho. E o governo federal ajudar as grandes empresas na questão da manutenção ou até na própria criação de novas vagas. Porque nós sabemos que tem alguns segmentos que eles até cresceram as suas vendas durante a pandemia. Então a gente pode, se Piracicaba direcionar essa ajuda principalmente para quem se manteve e poder estar contratando mais rápido para depois essas outras áreas serem beneficiadas. Obrigada, vereador, pela sua resposta. Agora vamos à segunda pergunta da Lauren. Lauren? Ah, não sou só eu que estou com problema, hein? Aconteceu um probleminha aqui, mas faz parte, né? Claro, ao vivo é sempre melhor, né, Laura? Faz parte. Voltando um pouquinho ao assunto do comércio, poucos dias depois da reabertura, a gente viu em vários veículos de comunicação que os centros da cidade aqui da região estavam lotados. Visto isso, na sua opinião, você acha que o uso das máscaras, álcool gel, distanciamento de filas e horário de funcionamento reduzido são medidas suficientes para impedir ou pelo menos diminuir o contágio das pessoas? Não seria como que um tiro no pé, causando apenas o aumento dos casos? Eu acho que a abertura do comércio era uma necessidade que a economia estava clamando, e nós tínhamos, como eu disse agora há pouco, nós temos os números da ciência, a questão do controle das vagas e do atendimento à população, e esse crescimento já era esperado. O que a gente tem que entender, o que eu questiono muito, e principalmente já mandei vários e-mails para o governo do estado, para o comitê que analisa, que está trabalhando na questão do Covid a nível estadual, e algumas conversas nós tivemos com o prefeito Barjas, é por que não o comércio não ser atendido durante 8 horas e não só essas 4? Porque se eu quero comprar, se a população vai para o comércio, ela tem um horário maior, ela se dilui esse atendimento durante o dia. Por outro lado, nós estamos percebendo que nós temos, por conta da ansiedade, aquele tempo todo a pessoa ficar em casa, elas foram passear. As pessoas estão andando, inclusive eu estive no comércio esse final de semana para trocar o meu óculos, né? E nas conversas que eu tive lá na loja, nós escutamos muitas pessoas falando que eu vim só dar uma olhadinha. Então, eu acho que a ideia do poder público de fazer a flexibilização para ajudar a economia, para ajudar esses pequenos e médios na retomada do seu trabalho, da sua geração de empregos, conflitou um pouco na questão da saúde. Mas
já é estudado, já é comprovado que essas medidas de máscara, gel, álcool gel, lavar as mãos, a medição de temperatura na entrada das lojas e supermercados, elas são efetivamente importantes na não proliferação. Então, o que a gente espera é que a população também faça o seu papel e não vá passear, ela vá comprar o que ela necessariamente precisa. Mas eu não vejo como um tiro no pé, eu acho que era necessário e, como volto a repetir, nós ter a Secretaria de Saúde, tanto estadual quanto municipal, ela monitora esse número de atendimentos de casos, esse crescimento de casos já estava, aparentemente, já estava sendo esperado, então eu creio que não foi um tiro no pé, não, era um momento de fazer essa retomada e nós vamos ter que agora esperar. Foram uma semana intensa no comércio por conta do Dia dos Namorados, né, por conta da volta, que todo mundo saiu. Então nós temos que esperar mais essa semana e mais 10 dias, para daí, de fato, ter uma análise concreta, né? Porque nós sabemos que o contágio, ele acontece e ele começa a se proliferar, ele começa a dar os seus sinais depois de 8 a 14 dias. Então, é muito cedo ainda para falar se foi um tiro no pé, se isso foi prejudicial ou não. Eu acho que nós temos que esperar um pouquinho e eu não vejo ainda, nesse momento, como poder falar. Mas, claro que preocupa por conta do aumento da circulação de pessoas, é claro que aumenta a preocupação por conta do número de atendimentos, vai aumentar, com certeza, mas era o que tinha que ser feito e foi muito bem estudado para isso. Vereador, nesse caso de não ser um tiro no pé, falou da gente esperar, se não tivesse tido uma pressão tão forte para abrir o comércio, se a gente tivesse esperado, se os governantes também tivessem esperado para abrir o comércio, tem influenciado mais para as pessoas terem ficado em casa? O senhor não acha que essa situação hoje, de atualmente, número de casos 1.441, número de mortes aumentando, lar de idosos assim estourando com muitos casos de Covid, o senhor não acha que se tivesse esperado, não teria mudado a situação de hoje? Pode ser que sim, pode ser que não, Letícia. Pode ser. A gente não tem como eu falar se fizesse isso, teria dado certo, se não fizesse isso. O que era público e notório era a grande circulação de pessoas, mesmo com os comércios fechados. Supermercados, hipermercados, bancos, nós tínhamos uma grande circulação de pessoas. Então, não dá para garantir que esse aumento é por conta da abertura do comércio. Mesmo porque o comércio abriu faz uma semana, 10 dias, não deu 10 dias ainda. Então, não dá para cravar que isso influenciou, né? O que eu vejo é que nós temos que esperar, como eu disse na resposta anterior, nós temos que esperar agora para analisar se essa abertura do comércio foi precipitada ou não. Eu, no meu modo de ver, nós temos que continuar acompanhando esse crescimento, tanto que já era esperado esse crescimento para junho, já era preparado, as secretarias já se prepararam para isso, já existe toda uma preocupação para o atendimento dessas pessoas, que era o pico do contágio, o pico da contaminação, dos diagnósticos, era mesmo esperado para junho, e agora nós temos que conviver com isso, nós temos que trabalhar essa prevenção, essa mínima circulação das pessoas, para que a gente possa ter o menor contágio possível, para poder manter esse controle, manter esse andar da carruagem, para poder estar minimizando algum perigo que aconteça lá na frente. Obrigada, vereador, pelas respostas. Agora a gente vai ler alguns comentários que o pessoal nos mandou. Bianca, você pode ler para a gente, por favor? Vereador, tem 2 comentários relacionados a isso que você estava falando anteriormente. A Gabi Teodoro falou assim: vereador, com a flexibilização percebi que tem pessoas que vão às ruas sem necessidade. Você acha que tem como conter essas pessoas para que não haja piora nos hospitais?
E o Eduardo Martinelli falou assim: sobre a diminuição do horário de funcionamento do comércio, na tentativa de diminuir o fluxo de pessoas, não acaba aumentando a aglomeração, pois acaba concentrando mais? O que a gente tem que apelar, na verdade, para diminuir a circulação de pessoas, nós temos que apelar, né, Bianca? Apelar para o bom senso e as pessoas só saírem de casa, só saírem para a circulação se for extremamente necessário. Eu acho que o bom senso hoje é fundamental para que todos nós possamos estar ajudando os profissionais da saúde que estão lá na linha de frente, né, seja eles da farmácia, enfermagem, médicos, enfermeiros, enfim. Nós temos que fazer o nosso papel. Eles estão lá lutando para que essa proliferação não aconteça, estão lutando para atender a população. Então nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar os profissionais do comércio que abriram as portas para poder estar atendendo essa população que precise fazer uma compra. Respeitar os profissionais dos supermercados que vendem o alimento nosso de cada dia. Então nós temos que... O bom senso é fundamental para isso. E concordo plenamente, eu acho que acabei de falar. Eu acho que nós temos que, na minha opinião, nós temos que... As 8 horas de atendimento poderiam amenizar esse fluxo de pessoas. Então, inclusive, até comentei com alguns amigos comerciantes, de repente fazer um horário das 10 às 7 da noite, um horário que não conflite com o shopping, que não conflite com outras indústrias, ou enfim, para que a gente possa estar diminuindo a circulação de pessoas. Mas eu acho que isso tem que vir de cada um de nós. Eu, por exemplo, minha filha, por exemplo, ela completou 18 anos, ela não pôde se reunir com os amigos e nós, com os nossos familiares, para comemorar por conta da pandemia, da circulação de pessoas, da reunião de pessoas. Então, nós temos que cada um fazer o seu papel, respeitar um pouquinho, aguardar mais um pouquinho, ter um pouquinho mais de perseverança, de responsabilidade, circular pouco o necessário para poder estar amenizando tudo isso. Vereador, agora a última pergunta. O Helder Felício falou assim: como está sendo a comunicação da Prefeitura a respeito dos casos de Covid-19 na nossa cidade? Obrigado, Helder, pela pergunta. A Prefeitura ela tem, desde o início, ela tem na sua página da internet, piracicaba.sp.gov.br, ela boletins diários da Covid, as informações oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, do Comitê Gestor da Covid, né, que são vários secretários, o prefeito, o Moisés Taglietta, da Vigilância, enfim. Nós temos um grupo que diariamente ele traz os números, a Prefeitura traz todos os dias, tem aquele radar, né, que traz os números de diagnosticados, os números de óbitos, os números de curados, quantos estão em atendimento. Então, a Prefeitura está fazendo isso de uma maneira muito transparente, para que a população saiba, passo a passo, o que está acontecendo no nosso dia a dia com relação à Covid. Então, acho que a Educativa FM, que também é um órgão da Prefeitura, que faz a divulgação das informações nos seus boletins informativos, eu acho que a Prefeitura tem feito um papel importante na divulgação dos números através, principalmente do seu site da internet, que isso abastece a imprensa, seja ela falada, escrita, televisionada aqui da nossa cidade e região. Bom, chegamos ao fim da nossa roda de conversa. Muito obrigada, vereador, pela sua participação. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom esse bate-papo, pelos esclarecimentos, e muito obrigada por responder todas as nossas perguntas. Letícia, obrigado pelo convite, foi um prazer estar falando um pouquinho com vocês, apesar de eu não ser especialista em saúde, né, eu trabalho muito na questão da garantia de direitos da criança e do adolescente, mas a gente está acompanhando, por conta de ser vice-presidente da casa, estamos acompanhando dia a dia a gestão dessa pandemia aqui na cidade. Agradecer a todos os entrevistadores, foi um prazer, obrigado pela oportunidade, obrigado ao professor Vanderlei, né, e parabenizar pela iniciativa, vocês estão fazendo sucesso aqui na cidade, uma maneira diferente de fazer uma live, de maneira diferente de entrevistar as pessoas. Parabéns, eu estou à disposição sempre lá na casa. Muito obrigada. Bom, gostaria também de agradecer aos nossos repórteres Bianca Martim, Fernanda Rizzi, Lucas Almeida e Lauren Milaré.
Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo Obrigada, foi um prazer bate-papo. estar aqui com você, Pedro. Obrigado, obrigado. Foi um prazer. Só esqueci de falar, né? Desculpa aí das falhas de comunicação aí que aconteceram. Obrigado, viu, pessoal? Foi um prazer. Obrigado, vereador. Boa noite. Obrigada. Ô, Lucas, nós somos minoria, elas vão dominar o mundo, nós estamos na minoria aqui hoje. Esse é o destino do mundo. As mulheres sempre renegadas a tudo, agora estão tomando o lugar delas de direito. Com certeza, lugar delas de direito. E diga-se de passagem, com muita competência. Parabéns aí pelo Sem trabalho. dúvida. Muito obrigada, pessoal. Vereador. Gostaria de agradecer também ao nosso professor, ao nosso diretor, Vinícius Quinelato, que ficou ali com a gente colocando na tela, mandou muito bem. E também ao nosso professor, Vanderlei Garcia, pela proposta e por nos ajudar nesse roda viva, né, da Unimep. E agradeço também a você que está nos assistindo. Obrigada por participar, obrigada por entender os nossos errinhos ao vivo, mas agradecemos muito a audiência. Eu sou Letícia Azevedo e até a próxima.